A todos que já estão aqui com a gente, que Deus em Cristo possa abençoá-los de forma tremenda, e vamos juntos aqui até 5 e pouca, falando de Deus, falando do Senhor Jesus. Presbítero Leonardo de Angra já marcando presença ali, muitos outros irmãos também com a gente aqui de Conquista, minha mãe lá de Itamaraju, missionária Neuza, amém? Todos que já estão aqui com a gente, que Deus te abençoe de forma grandiosa, amém? Fica com a gente. Eu tenho um pedido especial para você, compartilha dessa live, amém? Manda essa live mais para frente, vamos divulgá-la, vamos fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Deus, mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Pastor Marivaldo aqui também presente, que Deus abençoe, seja muito bem-vindo, amém? Nosso pastor presidente da Igreja Pentecostal Reina Glória, e a todos os irmãos que estão mandando a paz aí, que Deus abençoe a todos. Amém? Fica com a gente e compartilha. Eu entrei na estante no Face e estava olhando a quantidade de páginas que estão online nesse exato momento, páginas que estão ao vivo, e em sua maioria essas páginas estão lá espalhando pânico, estão espalhando divisão dentro do país, falando mal do governo, falando mal desse, daquilo, outro, e enfim, são páginas que estão no ar simplesmente para espalhar pânico exatamente agora. Há centenas de milhares de páginas que estão exatamente nesse momento no ar, com a única finalidade de espalhar pânico entre as pessoas, com a única finalidade de levar as pessoas ao desespero. E nós estamos aqui para transmitir justamente ao contrário, para transmitir paz. Nós temos propositado nessas lives de terça e sexta-feira que nós não vamos tocar em assunto coronavírus, nós não vamos tocar nos mais diversos assuntos relacionados a essa pandemia, porque já tem gente demais falando sobre isso. As nossas lives é para falar de Bíblia, unicamente de Bíblia, e transmitir uma palavra de paz, uma palavra de crescimento, uma palavra de conhecimento para toda a igreja, para todos aqueles que estão na internet agora, procurando uma palavra de paz, procurando uma palavra de crescimento, procurando uma palavra de conhecimento. Então seja um portador da paz, compartilhe essas lives, compartilhe esses estudos, leve essa palavra, essas lives ao mais longe possível, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Então faz isso agora, antes de entrar no cerne da palavra, para que depois você não fique distraído, tá bom? Saindo, tendo que compartilhar. Então faz isso agora, compartilha, e nós já vamos meditar na palavra de Deus, hoje falando sobre o privilégio da intimidade com Deus, o privilégio dos íntimos com Deus, o privilégio de ser uma pessoa íntima do Senhor. E eu quero te convidar a não sair daí, fica conosco, amém? Fica com a gente aqui, minha esposa entrando ali também, missionária Daniele, que Deus abençoe, seja muito bem-vinda, amém? Fica com a gente aqui em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração, amém? Queridos, falar de intimidade é um tanto difícil, especialmente porque a gente criou uma ideia errada de que a gente tem que pregar aquilo que vive. E essa é uma ideia errada, e eu já explico por quê. Porque quando a gente cria essa ideia de eu tenho que pregar aquilo que vivo, a gente dá a ideia de que tudo que um pregador prega, ele é expert naquilo. Quando o pregador prega santidade, a gente pressupõe que ele é santo. Quando a gente prega oração, a gente pressupõe que esse pregador ele passa noites inteiras orando. E a gente vai criando essas ideias na nossa cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou o servo mais íntimo de Deus, né? Tem muito que eu quero alcançar de Deus ainda, muito que eu quero chegar, e vou chegar em nome de Jesus. Então, quando eu me proponho a falar de intimidade com Deus, e temos falado sobre isso aqui muitas vezes, eu não quero com isso me predispor ou me colocar na posição do anjo Gabriel, aquele que assiste diante do trono, porque eu não sou. Sou servo de Deus como todos vocês, e que estamos lutando juntos para chegar mais perto do Senhor. Pastor, sobre a frase que pregador tem que pregar aquilo que vive, deixa eu te dizer uma coisa: o pregador não é a figura central da sua mensagem, ele é apenas um mensageiro.
Eu não prego baseado na minha vida, eu prego baseado na vida de Cristo. Ele é a referência, Ele é a luz. E uma vez que essa mensagem seja pregada, aí sim o pregador precisa viver aquilo que ele pregou. Então a referência da mensagem não é o pregador, a referência é Jesus. A referência da mensagem não é o pastor, a referência é Cristo. Ele é a cabeça da igreja, Ele é a referência, Ele é para quem nós devemos olhar. O pregador é o mensageiro, aquele que ministra, o mestre é aquele que ensina, que desfruta desse ministério. Porém, precisamos entender que Cristo é a referência de todas as mensagens, porque Ele é o único perfeito, Ele é o único inerrante, Ele é o único infalível, Ele é o único que não decepciona. Então, independente de você estar aprendendo aqui comigo ou com qualquer outro professor, a sua referência precisa ser sempre Jesus. Por quê? Porque homens caem, homens falham, homens erram, homens decepcionam, mas Jesus é perfeito e a perfeição dele é para sempre. Portanto, que Ele seja a nossa referência, que Ele seja o nosso alvo, que Ele seja o nosso objetivo, que Ele seja para onde nós queremos ir. Então vamos falar de intimidade com Deus. E a primeira coisa que eu preciso entender quando eu falo sobre intimidade com Deus, é que a intimidade com Deus é uma prática vagarosa, é uma prática lenta, é uma prática que exige tempo. Ninguém dobra o joelho para orar e 1 hora depois levanta íntimo de Deus. Você não se torna íntimo de alguém porque ele teve 1 hora de conversa. A intimidade com Deus não é algo que a gente vai lá e cai no sorteio e se tornou amigo de Deus, não. Ela é resultado de uma vida, é resultado de um processo, ela é resultado de toda uma situação. O seu tempo você dedica a sua vida para estar com Deus. E você vai adquirindo intimidade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando eu quero ter, eu desejo ter intimidade com Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que isso vai ser uma prática que levará tempo. Isso será resultado de uma série de atitudes em que, diante do meu posicionamento, a graça me alcançará. A salvação, ela é dada a todos, a graça, ela alcança todos, a graça. Agora, a intimidade com Deus, ela é resultado de um processo. A intimidade com Deus não é para todos. E nós precisamos ver isso, nós podemos ver isso no próprio dia a dia de Jesus com seus discípulos na terra. Eu já falei sobre isso aqui em outra live, em que no meio de quase 20 mil pessoas que seguiam Jesus, ele tinha apenas 70 discípulos, desses 12 apóstolos, desses 12, 3 que ia presenciar milagres, e dos 3 apenas um que deitava no seu peito. E quando Jesus ele chega na mesa para a última ceia, ele diz: um de vocês vão me trair. A Bíblia diz que todos perguntavam ao Senhor, dizendo: quem é, Senhor? E o Senhor não respondia. Mas de repente aquele que deitava no peito de Jesus, João, aquele que estava mais próximo, ele pergunta: quem é, Senhor? E a esse Jesus responde, e ele diz: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Então observe que revelação nós temos aqui, que as maiores revelações é para os mais íntimos, e quem é o mais íntimo? É aquele que está mais perto de Deus. Então a intimidade com Deus ela é resultado de um processo em que você vai se aproximando de Deus, em que você vai chegando perto de Deus e Ele vai se revelando para você. E para isso nós precisamos estar dispostos não só a falar com Deus, mas a ouvir o Senhor. E quando eu ouço o Senhor, a primeira coisa que precisa ser quebrada é o meu ego. Jesus, Lucas vai registrar isso, que Jesus ele vai dizer: olha, aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Já começa com aquele que quiser vir após mim. Após mim, Jesus está dizendo: aquele que quiser vir atrás de mim, depois de mim, ele vai estar sempre na frente. Então, primeiro ponto, nós já temos uma quebra de ego. Segundo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus termina o versículo da maneira como ele começou. Ele começa dizendo: aquele que quiser vir depois de mim, e ele termina dizendo: siga-me. Então Jesus vai ser sempre a referência.
E se nós queremos estar perto dele, nós precisamos negar-se a si mesmo, negarmos a nós mesmos, negar os nossos erros, negar os nossos quereres, negar aquilo que a gente coloca como prioridade, e a gente diz, não, disso aqui eu não abro mão, isso aqui é herança de família, é natureza de família. A gente precisa começar a negar essas coisas, recusar aquilo que dói em nós abandonar, e então pegar a nossa cruz cada dia. E esse texto, Lucas registra isso de uma forma maravilhosa, porque quando ele diz, pegue cada dia a sua cruz, e nenhum dos outros evangelhos sinópticos vai ter essa frase, ele está dizendo assim, olha, ser cristão é uma decisão diária. Ser cristão não é uma decisão que você toma hoje e é para a vida toda, não, é cada dia. Você precisa acordar amanhã e dizer, eu sou crente. Você precisa acordar no domingo e dizer, eu sou crente. Você precisa acordar na segunda e dizer, eu sou crente, porque o crente cheio do Espírito Santo, que opera milagre no domingo à noite, pode cair em adultério na segunda-feira. E por que isso pode acontecer? Porque a decisão de ser cristão, ela tem que ser tomada todos os dias. Eu preciso pegar a minha cruz de manhã e dizer, eu vou seguir Jesus. E quando eu acordar no outro dia, de pegar a minha cruz de novo e dizer, eu vou seguir Jesus. Então, primeiro ponto que eu preciso, quebrar meu ego, entender que não é com os meus eus, com meus quereres, com meus atributos, com a minha meritocracia, com os meus méritos, meus estudos, que eu vou chegar perto de Jesus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E para isso nós precisamos quebrar um outro parâmetro que a sociedade pós-modernista nos impôs, que é a questão do imediatismo. Nós vivemos em uma sociedade em que ela perdeu a intensidade duradoura. Nós vivemos em uma sociedade em que fomos treinados a fazer comida no micro-ondas, e depois de ser treinados a fazer comida em micro-ondas, a gente achou que tudo poderia ser resolvido assim. A gente foi criado em uma sociedade em que a gente transformou as igrejas em drive-in. E o que é um drive-in? É aquela lanchonete em que você encosta o carro na janela dela, você faz seu pedido, você é servido, você não precisa descer do carro, você não precisa fazer absolutamente nada, você simplesmente é servido no seu conforto, e dali você vai embora e sai acelerado sem desfrutar do ambiente. E o evangelho não funciona dessa maneira. O evangelho não é imediatista. A gente observa isso, por exemplo, os cantores do passado, e se a gente levar para o lado da música, trazendo aqui para um ambiente totalmente diferente, os cantores do passado, eles faziam carreira. Os cantores atuais, eles fazem sucesso. Os do passado, eles muitas vezes demoravam 10 anos para vender 1 milhão de cópias, mas as músicas que gravaram nos anos 80 e 90 estão sendo cantadas até hoje. A música que gravou no ano passado e que vendeu aí, ou teve lá no YouTube 100 milhões de views, ela simplesmente já foi esquecida, porque nós perdemos a intensidade duradoura. Tudo é intenso, mas é momentâneo. A gente é imediatista, a gente curte o agora, e a nossa geração, ela foi treinada assim. A gente curte o hoje, desfruta desse hoje, e depois a gente esquece, a gente abandona. E isso é um perigo quando isso é vindo para dentro da igreja. Porque o que acontece quando eu venho para dentro da igreja e trago esse imediatismo para dentro da igreja? Eu começo a desfrutar de um culto que ele vai ser esquecido às 10 horas da noite. Eu começo a estar aqui na igreja dizendo, meu Deus, que culto lindo, culto gostoso, aleluia, eu choro, falo em língua estranha, mas no outro dia eu acordo e me esqueço da palavra que foi dita. No outro dia eu acordo e me esqueço da mensagem que foi cantada e pregada. Então a gente vai vivendo uma intensidade que ela é intensa, mas ela não é duradoura. A gente vai vivendo um imediatismo em que nada dura, em que nada prossegue, e isso é perigoso. Porque na comunhão com Deus, na busca por intimidade com Deus, eu vou ter que aprender a lidar com garoas. É bom quando cai uma tempestade, mas eu tenho que aprender a lidar com a garoa, que muitas vezes é calma, muitas vezes não faz estrago nenhum, mas ela é duradoura, ela fica dias e dias molhando a terra. Nós precisamos aprender a valorizar o orvalho. Nós precisamos aprender a valorizar aquelas gotículas que caem durante a noite e que mantêm as plantas vivas. Porque se eu levo para os pés de Jesus uma visão imediatista, eu vou ter explosões de poder, mas eu não vou ter durabilidade nesse poder. Eu vou ter explosões de manifestações, mas eu não vou ter uma duração de resultado nessas manifestações.
E aí, como é que eu faço, pastor, para ter uma duração na minha intimidade com Deus? A gente precisa abandonar outro princípio que está sendo pregado em nossos dias. Outro princípio que é resultado do pós-modernismo. E que princípio é esse? Que tudo que me dá o mínimo de trabalho, ou que exige de mim o mínimo de esforço, é imediatamente descartado. A gente pega e olha assim, isso aqui vai me dar trabalho? Eu não quero. Isso aqui exige esforço? Eu não quero. Isso aqui vai exigir de mim algum tipo de preparação? Eu não quero. A gente está buscando, a gente pega, por exemplo, foi feita uma pesquisa recente, em que, analisando vídeos do YouTube, e colocaram o seguinte ponto na pesquisa: se um vídeo de 1 hora tem X visualizações, o de meia hora tem 2X, o de 10 minutos vai ter 3X, o de 5 minutos vai ter 4X, o de 1 minuto chega a 10X. Observe como a nossa visão ela é imediatista. A gente termina lives como essa, e algumas lives aqui a gente termina com 700, 400, 500 visualizações. E a gente se alegra, mas eu tenho acesso à estatística. E muitas vezes dessas 500, 600 visualizações, 80 pessoas viram até o final. Porque nós temos a dificuldade de prosseguir, sendo abençoados em coisas que vai exigir o mínimo de esforço da gente. A gente tem dificuldade de investir em coisas que não vai dar um resultado imediato. A gente não investe a longo prazo. E na obra de Deus, na intimidade com Deus, a gente precisa ter em mente que ou eu estou disposto a investir a longo prazo, a consagrar agora para ser cheio depois, ou eu vou desistir rapidamente e não vou alcançar nada de Deus, e vou perder tudo o que eu plantei. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você busca uma intimidade instantânea com Deus, você corre o risco de estar perdendo seu tempo. Se você acha que eu vou fazer uma campanha de 7 dias e no final eu vou estar cheio de Deus, olha, no final dessa campanha eu vou ter unção para o ano inteiro, não funciona assim. A Bíblia vai nos mostrar que nós precisamos orar sempre, que nós precisamos consagrar sempre, que nós precisamos buscar sempre. A intimidade com Deus não é resultado de uma busca intensa em um único dia. A intimidade com Deus não é resultado de uma busca intensa que funciona em 1 hora. Eu fiz 24 horas de jejum, mas passou o resto do ano sem jejuar. Eu fiz 5 horas de oração, mas passo o resto do ano sem orar. Então, é melhor você ter um pouco duradouro do que ter um muito que não dura. É melhor você ter um pouco duradouro do que você dizer: eu recebi muito, mas aquilo não vai durar. Aquilo não vai permanecer. Então, mais do que orar hoje 24 horas e passar uma semana sem orar, seria melhor você orar meia hora todos os dias. Seria melhor você orar 1 hora todos os dias. Por quê? Isso lhe garantiria intimidade. Queridos, não confunda proximidade com intimidade. Não confunda essas duas coisas. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, apesar do meu jeito muito extrovertido com meus amigos, eu sou extremamente tímido para fazer novas amizades. E muitas vezes eu sentei do lado de alguém em um ônibus, viajando para as reuniões do ministério quando ia sozinho, e eu sentei do lado de uma pessoa, dei boa noite para ela 11h30 da noite, e fui dar bom dia para ela no outro dia 6 horas da manhã, quando ela desceu, ou eu desci. E passamos a noite inteira próximos, mas não criamos vínculos, não conversamos, não geramos intimidade. Eu não sei o nome dessas pessoas, elas não sabem o meu. Então, às vezes nós estamos próximo de Deus e nós confundimos isso com a intimidade. Às vezes a gente está muito perto de Deus, por quê? Porque estou envolvido nas coisas de Deus. Mas estar envolvido nas coisas de Deus não é estar envolvido com Deus. Estar no ambiente onde Deus está trabalhando, numa igreja onde Deus opera, não é o mesmo que estar em comunhão com Deus. Então eu preciso ter em mente aquilo que eu estou buscando. Se o que eu quero é só proximidade, basta você ir para uma igreja abençoada onde Deus se manifesta, você vai estar próximo dele. Mas se o que você quer é intimidade, você vai ter que buscar isso sozinho. Você vai ter que buscar isso num lugar secreto. Você vai ter que buscar isso em um lugar onde ninguém pode te acompanhar. Nós estamos sendo vítimas nesse tempo de algo que é chamado de tacocracia. O que é tacocracia? É a ditadura da velocidade. Nós estamos debaixo dessa tacocracia, debaixo dessa ditadura, onde a gente
está sendo vitimado pela exigência de uma velocidade. A gente está correndo e não chega a lugar nenhum. Meu irmão, se você sai correndo e não sabe para onde está indo, se você ouviu uma frase um dia que dizia assim, olha, se você pega uma flecha e aponta para o nada, você vai acertar em cheio. Se você não apontou para nada, você vai acertar o nada. Então você conseguiu exatamente o que você queria. Então, antes de correr, avalie o destino, avalie o caminho. Antes de sair correndo, avalie primeiro os processos desse caminho. Eu amo as armaduras de Deus de Efésios 6, eu quero fazer uma live sobre isso muito em breve, mas um dos pontos que eu mais amo nas armaduras de Deus é que quando fala da preparação dos sapatos, a Bíblia vai falar assim, olha, Efésios 6, só para a gente conferir, o esposo está dizendo, a oração é como alimento, precisamos nos alimentar diariamente e corretamente, porque senão corremos o risco de ficarmos fracos. Perfeito. Como a Isabel tinha colocado aqui também, deixa eu tentar posicionar aqui, é a constância no relacionamento e a persistência no diálogo com Deus que constrói a nossa intimidade com Deus. É exatamente isso. Exatamente isso, é um processo. É uma constância, é um alimento. A gente precisa ter isso diariamente. Você não come hoje para ficar alimentado na semana, você come todo dia. Você come todo dia. Então deixa eu te dizer uma coisa, invista na sua alma a mesma quantidade de tempo que você investe no seu corpo. Invista no seu espírito com a mesma intensidade que você investe no seu corpo. Você não come todo dia? Você não se alimenta todo dia? Então por que não alimenta seu espírito todos os dias? Se o teu corpo precisa se alimentar todo dia, por que você acha que a tua alma só pode se alimentar uma vez por semana, no domingo à noite? Se o teu corpo precisa se alimentar todos os dias, então por que você acha que seu espírito basta comer uma comida preparada por alguém de vez em quando? Quando alguém não prepara uma comida para você, você corre lá. Você pode ser o pior cozinheiro do mundo. Tem gente que não nasceu para cozinhar. Mas tem gente que a gente come a comida desse por educação. Né? Você já comeu alguma coisa e fala assim, tá bom, mas estava horrível. Mas essa pessoa que reconhece, dizendo eu cozinho mal, né? Não é o meu caso, graças a Deus, né? Tem minha mãe aí que me treinou bem, né? Mas mesmo essa pessoa, se ela não achar alguém para preparar o alimento para ela, ela corre lá e prepara o próprio alimento. Por quê? Porque ela entende que ela precisa alimentar seu corpo. Então por que no âmbito espiritual não é assim? Porque a gente fica sempre esperando que alguém nos alimente. Invista no seu espírito, na sua alma, com a mesma intensidade que você investe no seu corpo. Cuide da tua alma, do teu espírito, com a mesma intensidade que você investe no seu corpo. Vamos voltar aqui em Efésios 6, eu falava nesse instante sobre se você não saia correndo sem saber para onde vai. Quando fala das armaduras de Deus, e aí vai falando, olha, versículo 13, revestir de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firme. Mas aí vai passando, né, todas as armaduras aqui, escudo da fé, capacete de salvação, espada do Espírito, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, versículo 18, é importantíssimo, vigiando nisso com toda perseverança. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, está no versículo 15, calçado os pés na preparação do Evangelho. Entenda uma coisa, quando o apóstolo escreveu aos Efésios, ele disse calçai os pés, a gente diz assim, calçai os pés com o Evangelho. Aí a gente entende, eu já ouvi muitos pregadores, de forma não intencional, mas pregando errado, dizendo assim, olha, calçar os pés com preparação do Evangelho é você sair pregando. Não, Paulo não está falando aqui de sair para lutar, ele está falando primeiro de você se equipar. Aqui está falando de investimento de equipamento, e não ainda da saída para a guerra. Ele está dizendo, prepara antes para que você vença o dia mau. E no versículo 15 ele vai falar assim, calça os pés na preparação do Evangelho. Ele está dizendo, antes de sair, se estruture. Por que ele coloca isso nos pés e não na cabeça? Porque é os pés que te grudam no chão. É os pés que te fundamentam. Ele diz assim, calce os seus pés, calce o sapato da preparação. Não saia correndo antes de saber para onde está indo, não saia andando sem saber como é que é o caminho. Meu irmão, nós precisamos nos equipar em Deus, nós precisamos nos preparar em Deus, para que você faça a obra de Deus
com capacitação, para que você faça a obra de Deus de forma gloriosa, de forma frutífera. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Nós estamos despreparados. Isso que eu ministro para vocês aqui nas sextas à tarde, é o que nós ministramos no domingo à noite aqui na igreja. Esses dias, por conta dos cultos online, nós estamos trazendo uma palavra mais leve no domingo à noite, uma palavra mais evangelística, e nós vimos a necessidade de continuar alimentando os irmãos aqui na terça e na sexta. Mas se você voltar aos nossos cultos, que estão todos na página aí de meses anteriores, você vai ver que nós trazemos no domingo à noite aqui esse mesmo nível de palavra. Ou seja, nós queremos preparar os irmãos para um nível alto de consagração, de conhecimento, para que eles estejam prontos para se autoalimentar, estejam prontos para se alimentar, para preparar o próprio alimento, se chegar um momento que nem essa live for possível, porque no momento nós fechamos o templo, mas nós temos a internet. Mas e se chegar um momento que essa internet não seja possível? Se chegar um momento em que as lives não sejam mais permitidas, como na China já não está sendo? Então a igreja precisa estar pronta para preparar a própria comida, se isso acontecer. Você pode não ser um chefe de cozinha, mas você tem que saber preparar pelo menos um ovo frito e um miojo. O que você não pode é ficar com fome espiritual. Que você não pode dizer, não, eu estou com fome porque eu não entendo nada. Então, meu irmão, calça o teu pé na preparação do evangelho. Voltando à intimidade com Deus, a síndrome do imediatismo, a ideia de que tudo tem que acontecer agora, vai te levar à desistência dos teus sonhos espirituais. A síndrome de que tudo tem que acontecer exatamente nesse momento, da maneira que eu quero, da maneira que eu desejei, vai te levar a desistir dos seus sonhos. Então pare de ser imediatista. Se você quer só a companhia de Jesus, isso já está garantido para você, não precisa fazer mais nada, só fica firme. Mas se você quer intimidade com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer sentir o Senhor tocando em você, vai exigir de você um pouco mais. Vai exigir que você busque um pouco mais, que você se prepare um pouco mais, que você se achegue a Ele um pouco mais, que você dedique tempo na oração, que você dedique tempo no jejum e que você dedique tempo na leitura bíblica. Sem esses três elementos, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Sem esses três elementos, a gente não consegue se aproximar de Deus. Se você vai para Lucas 6, versículo 12, Lucas 6, versículo 12, eu não vou ler todas as referências. A gente começou um pouquinho mais tarde aqui, eu corri muito hoje para tentar começar no horário, mas não deu muito certo. Bom, Lucas 6, versículo 12, eu quero agradecer a todos que estão com a gente, permanece com a gente, compartilha, manda essa palavra para frente aí, em nome de Jesus. Jesus está prestes a separar seus 12 discípulos, ele tem 70 discípulos, ele precisa eleger 12 apóstolos, e a Bíblia diz que ele agora vai passar a noite no monte orando, pedindo direção a Deus. A noite no monte, Lucas 9, versículo 28, eu vou ficar só no Evangelho de Lucas, porque senão o tempo não dá. Lucas 9, versículo 28, Jesus está... Quase 8 dias depois dessas palavras, Jesus toma Pedro, João e Tiago, ele primeiro traz um lindo sermão e depois ele pega esses 3 homens e ele sobe no monte para orar, e enquanto ele orava, ele é glorificado, ele é transfigurado por Deus diante dos discípulos. Observe, queridos, que Jesus ele vivia uma vida de oração. Agora, se Jesus precisava orar, imagina a gente. Imagina nós. Lucas 11, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava orando com tanta intensidade que os discípulos desejaram aprender a orar. Os discípulos começam a dizer, Senhor, nos ensina a orar. Observe como a oração é necessária. A oração, ela é necessária para esse tempo. Se você vai para Mateus 26, versículo 41, Jesus está no Getsemane, ele vai dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí as pessoas pecam e dizem assim, mas Deus falou que a carne é fraca. Só que quando ele disse que a carne era fraca, ele não estava dizendo para você se entregar para ela. Ele disse, seu espírito está pronto. Se você vigiar e orar, você vence a carne. Jesus não disse que a carne era fraca para dizer ela vai vencer. Não existe isso. Como é que eu digo que alguém é fraco e ele vai vencer? Se ele é fraco, ele tem que perder. Então Jesus está dando a receita, está dizendo, se você vigiar e orar, tua carne não vai conseguir nada.
Se você vigiar e orar, tua carne não vai conseguir absolutamente nada, porque teu espírito está pronto. Então ele só precisa ser alimentado. Alimente ele. Aí as pessoas, 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo vai deixar um versículo que é curtíssimo e muito objetivo. Ele diz assim: orai sem cessar, orai sem parar, orai o tempo todo. Então observe como a Bíblia ela vai nos ensinando a orar. Tiago 5,16, ele vai dizer para a gente orar uns pelos outros, falar das nossas necessidades uns para os outros e orar uns pelos outros. Ele completa dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que palavra maravilhosa, olha que palavra abençoadíssima, onde o Senhor está dizendo: se você orar sempre, se você orar um pelos outros, a oração de um justo, ela pode muito, ela vai muito além. Aí alguém fala assim: mas pastor, o Senhor também disse lá em Mateus 6, versículo 7, para que a gente não use de vãs repetições, porque os gentios acham que por muito falar seremos ouvidos. E quantas pessoas estão usando esse versículo para dizer: eu não oro muito, porque nem por muito falar que eu vou ser ouvido. Meu irmão, vamos colocar isso dentro de um contexto. Volta os primeiros versículos, versículo do 1 ao 6, Mateus 6, versículo 7, Jesus diz que nem por muito falar seremos ouvidos, mas no mesmo versículo, na parte A, ele está dizendo: não useis de vãs repetições. Ele não está falando contra você orar muito, ele está falando sobre pessoas que, até hoje os judeus fazem isso, eles anotavam suas rezas, e mais ou menos como a igreja romana faz até hoje, e eles ficavam repetindo aquilo. Você já viu alguém que pega aquela oraçãozinha de 3 versos e repete 7 vezes, 15 vezes, e acha que vai ser aquilo ali que vai trazer milagre? O que Jesus está falando é justamente o contrário disso. Ele está dizendo: olha, eu não quero essa oração engessada, eu quero uma oração íntima. O que Jesus espera ouvir de você não é uma oração engessada. Estou vendo o apóstolo Edilson aqui com a gente. Deus abençoe, meu querido, que honra tê-lo aqui. Amém. Deus abençoe a todos que estão com a gente. O que Jesus espera de você é exatamente o contrário dessa oração quadrada em que você aprendeu. Tem gente que criou a reza da manhã, ele acorda, ele tem uma oraçãozinha decorada que ele fala todos os dias, a reza da comida, a reza da hora de dormir. Ele criou as suas próprias rezas. E a intimidade é o oposto disso. A intimidade com Deus, uma oração íntima com Deus, é uma conversa, querido. Aí a gente vai orar a Deus, a gente cria aquelas ideias, a gente empossa a voz, da onde o locutor, né? Eu não sei fazer essas vozes muito grossas, esse negócio, a gente começa: soberano, magnífico, eterno, e a gente começa a dizer todas aquelas coisas bonitas. Aí o Espírito Santo fala assim: eu tenho que corrigir tua oração, porque você não sabe orar. O que Deus espera de você é que você dobre seus joelhos sendo você, do jeitinho que você é. Se você fala manso, ore manso. Se você fala calmo, ore calmo. Se você é mais estourado que nem eu, ore estourado, é meu jeito, não consigo mudar. Jesus espera te ouvir exatamente como ele te fez, porque quem tem intimidade não precisa criar personagem. Quem tem intimidade vai ser aceito da maneira que é. E Jesus quer ser seu amigo, ele quer ser íntimo de você, mas para isso ele espera que você se apresente a ele sendo você. E eu quero te convidar para terça-feira. Terça-feira nós vamos fazer uma live aqui falando sobre isso, a retirada do véu da hipocrisia. Vai ser fortíssima a live de terça-feira, 4 horas da tarde. Nós vamos usar aquele texto que Paulo fala sobre Moisés, dizendo: nós não somos como Moisés, que colocava um véu no rosto para parecer que estava brilhando. Meu irmão, isso aqui vai tocar em coisas da gente que a gente não queria que fosse tocado. E acredite, vai ser forte. Então terça-feira, já cola aí, bota no despertador do celular. Então o Senhor espera te ouvir da maneira que você é. O Senhor espera te ouvir exatamente como Ele te criou, como Ele te fez. Segunda arma para a intimidade, a primeira é a oração. Jesus orava, nós precisamos orar. Segunda arma para a intimidade é o jejum. Nós precisamos consagrar a Deus. A ideia mais original de jejum, se a gente pegar as referências, vai cair no Yom Kippur, que é um jejum que os judeus eles costumam fazer geralmente no 10º dia do ano. E em que se concerne esse jejum? Eles simplesmente se abstêm de tudo o que eles dão prazer. Se abstêm de tudo o que eles gostam. Pastor Ezequiel, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe.
se abster de tudo que eles amam, de tudo que eles têm prazer, de tudo que faz eles ficarem bonitos. É um dia em que eles reservam 24 horas para Deus, longe de tecnologia que facilita a vida deles, eles ficam reservados em oração ao Senhor. Paulo ele vai fazer essa referência a isso em Atos 27, 9, ele está no barco, e ele vai dizer assim, tendo já terminado o jejum, observe que ali ele não fala de um jejum, mas ele fala de o jejum, é artigo definido, ele fala de um jejum específico, ele está falando desse jejum de uma forma especial. Pastor Francisco também de Belo Horizonte com a gente aqui, Deus abençoe, amém? E ele vai estar falando sobre isso, e ele fala assim, tendo terminado esse jejum, Paulo vem agora pregar verdades àqueles homens do navio, e fala sobre o naufrágio que estava para acontecer. Então, nós precisamos aprender a jejuar. Agora, o que é que nós aprendemos sobre jejum? A gente foi ensinado que jejum é eu ficar sem comer até determinada hora do dia. Então, eu acordo, geralmente a pessoa levanta lá para as 9 e fica sem comer até meio-dia e jejuou. Meu irmão, ficar sem comer é uma parte do jejum. Jejum é consagração. Jejum é você tirar um dia para Deus. Não existe jejum de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas. Jejum é 24 horas. Jejum ele vai de meia-noite a meia-noite. Agora, eu tenho que ficar sem comer, pastor? Não, ficar sem comer é uma parte de. Se você vai tirar um dia de jejum, você precisa se abster de tudo que te dá prazer. Você precisa se abster de TV, de celular, de WhatsApp, de Facebook, de rede social, Instagram. Meu irmão, jejum é um dia de consagração, um dia seu e Deus. Não adianta eu ficar sem comer até meio-dia se eu não tiro nesse dia 1 hora para orar. Não adianta eu ficar sem jejum se eu passo esse dia no WhatsApp e não vou ler a Bíblia. Não adianta eu ficar até meio-dia sem comer se o meu jejum verdadeiro eu não consagrei esse dia para Deus. Então assim, você vai jejuar, você precisa consagrar essas 24 horas. Não adianta você ficar sem comer até 3 da tarde, mexendo no zap, batendo papo, se distraindo e passar o dia sem se alimentar. É um dia que você vai mortificar sua carne e alimentar seu espírito. Se não for para fazer isso, não é jejum. Jejum é consagração. Jejum é um tempo de consagração em que você vai fortificar seu espírito, você vai estruturar seu espírito, você vai alimentar seu espírito, você vai tirar aquele dia para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para estar com Deus, para buscar as coisas de Deus, para se encher de Deus, para ler bons livros. Mas não, eu fiquei sem comer, não, eu jejuo até 10 horas da manhã. Não, você ficou sem comer até 10 horas. Essa é uma parte de, você pode ficar até sem comer até 10, até meio-dia, até 3, até 6 da tarde, é uma parte de, o jejum ele é um composto de partes. Por que eu incluo a comida nisso? Porque é uma área da minha vida em que eu vou estar sacrificando também, porque é um dia que eu vou sacrificar minha carne em tudo que ela mais gosta, e a comida está inclusa. Agora eu não sou obrigado a ficar as 24 horas sem comer, porque aí eu estaria colocando minha saúde em risco. Quem tem saúde para isso, amém. Se você tem saúde para ficar 1, 2, 3 dias sem comer, faça isso. Mas o Senhor não quer que você vá lá, você que toma remédio, você que tem uma saúde debilitada, tira 24 horas de jejum e de repente acaba morrendo, indo parar no hospital. Eu lembro de um dia que eu estava na UPA, passando mal lá, coração acelerando, em 2018, e um senhor estava lá, morre, mas não morre, e de repente o médico perguntou para ele assim, você toma seus remédios? Eu estou vendo aqui que você tem uma lista de remédios prescritos. Ele disse, não, eu não tomei nada porque o pastor disse para a gente não tomar hoje. E era 10 horas da noite, ele estava na UPA com uma pressão, acho que 22 por alguma coisa, quase morrendo. Então isso é sacrifício de tolo, queridos. Agora sim, a consagração ela precisa ser feita. A consagração de 24 horas reservada para o Senhor, ela precisa ser feita, porque ela tem por objetivo mortificar a sua carne. E aí eu preciso aprender os princípios do jejum. Jejum não pode ser feito para ganhar bênção. Eu estou jejuando para Jesus me abençoar. Não, jejum não é para isso. Jejum não pode ser feito para ganhar coisas. Jejum não pode ser feito para barganha. Jejum tem que ser feito para te aproximar de Deus, para mortificar a tua carne, fortalecer teu espírito e te ajudar a ficar firme em Jesus. O jejum tem essa finalidade. E quando você estiver com o seu espírito levantado, como Jesus mesmo fala em Marcos 9, versículo 29, ele vai falar com os discípulos sobre aquele demônio que eles não expulsaram no menino, ele vai dizer, essa casta de demônio só sai com oração e jejum. O que ele está dizendo? Só consegue expulsar uma legião desse nível quem tem vida consagrada.
Então nós precisamos reservar tempo para consagrar a nossa vida a Deus. Precisamos reservar tempo para consagrar o nosso dia a dia a Deus. E isso faz parte de uma busca por intimidade. Quanto mais eu mortifico minha carne, quanto mais eu fortaleço, estruturo, edifico meu espírito, mais suscetível eu vou estar, mais sensível eu vou estar à voz do Senhor. E quando Ele falar comigo, eu vou ouvi-lo cada vez mais rápido. Porque o Senhor vai começar a falar comigo, pastor? Não, Ele já fala. A diferença é que nós não ouvimos. Ele já fala. Agora nós não ouvimos, por quê? Nós estamos com os ouvidos, nós perdemos a sensibilidade dos ouvidos espirituais. Então quanto mais eu mortifico minha carne e fortaleço meu espírito, mais eu vou ativar a sensibilidade espiritual. Uma vez ativando essa sensibilidade, eu vou começar a ouvir a Deus com maior frequência. Eu vou começar a ouvir a Deus com maior facilidade. Eu vou começar a ouvir a Deus com um preparo muito maior. Eu vou estar orando e de repente eu vou estar ouvindo. Meu irmão, se você vai orar, você precisa aprender a ouvir o Senhor. Não basta você dobrar o joelho e falar, e falar, e falar, e falar. E a gente aprendeu que tem que orar, parecendo que está narrando um jogo. Não é assim que funciona. Tire tempo com Deus. Dobre o joelho algumas vezes e não fale nada, apenas ouça. Ouça o que Ele tem a te falar. Apenas escute o que Ele tem para te dizer. Dobre os joelhos algumas vezes e diga: Senhor, hoje eu vim só ficar contigo. Prepare um ambiente de adoração. Existem dois ambientes que nós precisamos entrar: um ambiente de adoração e um ambiente de glória. O ambiente de adoração é você que prepara. O ambiente de adoração é você quem faz. Deus não prepara ambiente de adoração, quem prepara é o homem. Ele nos ensinou dizendo: olha, quando fores orar, sermão da montanha, entra no teu quarto, fecha a porta. Jesus não estava criando uma regra que quarto é consagrado, não é isso. Ele está te ensinando a procurar um ambiente silencioso, a procurar um ambiente onde você consiga estar com Deus sem ser distraído. Prepare seu ambiente de adoração. Se você gosta, ligue um fundo musical. Crie um ambiente onde você vai estar a sós com Deus sem distrações. Porque se você preparar bem um ambiente de adoração, quando você começar a orar, o Senhor te levará ao ambiente de glória. Ele te levará, Ele te conduzirá teu espírito para a sala do trono. E você vai começar a ter experiências com Deus que você nem imaginou que era possível. Mas para isso eu tenho que aprender a preparar um ambiente de adoração. Eu tenho que aprender a preparar um ambiente propício para que eu possa adorar ao Senhor sem me distrair com coisas, sem me distrair com pessoas. Mas as pessoas querem adorar e elas deixam o celular ligado. As pessoas acordam para orar de madrugada e elas se filmam orando. Eu não consigo, a minha mente, talvez eu tenha dificuldade na minha pouca inteligência de entender como isso é possível. Uma vez o irmão me perguntou: pastor, por que o senhor não faz live orando de madrugada? Porque tem um monte de gente fazendo. Eu falei: irmão, porque a oração é entre uma pessoa e Deus. Eu particularmente, posicionamento meu, isso aqui não é do ministério, não é de doutrina, não é bíblico, não é nada, é eu não me sinto bem nem orando em microfone, início de trabalho de culto. Porque a oração ela é individual, independente do ambiente onde a gente esteja. Você tem que aprender que a oração é você e Deus. Oração é você e Jesus. Oração não é uma coisa que você faz para exibir a outros, senão ela perde o propósito, ela perde o sentido, ela perde o princípio, ela deixa de ser bíblica. E aí a gente tem um último item da intimidade com Deus. Falou da oração, falou do jejum, que é a consagração, e agora chega a leitura bíblica. Não dá para conhecer o Senhor sem estudar sobre Ele, queridos. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, poderia citar aqui, mas vamos acompanhando aqui no texto. Eu já abri pouco a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Os que leem e os que ouvem. Você precisa reservar tempo para essas duas coisas. Tem gente que ele passa o dia ouvindo tudo, está lá ouvindo a Globo, enchendo a cabeça dele de minhoca, já está com síndrome de pânico, está desesperado, mas não parou para ouvir uma mensagem, não para ouvir um louvor, não para ouvir uma coisa edificante. Eu nesses dias de quarentena, enquanto o comércio aqui em Conquista não abre, eu estou estudando tudo que eu posso, está eu e minha esposa ali.
A gente entrou em alguns cursos, estamos fazendo juntos à noite, outros a gente estuda individual durante o dia, e a gente está estudando o dia inteiro, da hora que a gente acorda, da hora que vai dormir. Cursos que deveriam durar 2 meses, a gente está fazendo em uma semana, está pegando intensivão, correndo atrás. Estou preparando, terminando minha tese de doutorado, que estou já há alguns meses trabalhando nela, e estou tendo um tempo maior para isso. Estou tirando para ler mais a Bíblia. Meu irmão, bem-aventurado aquele que lê. Se você quer conhecer o Senhor, você tem que se aproximar dele. Calce os pés na preparação do Evangelho, Efésios 6:5. Calce os pés na preparação. Você precisa buscar essa preparação, buscar estar próximo de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Você está em Apocalipse, é só voltar um pouquinho, você vai passar por João, e aí chega e passa por Judas e Pedro. 2 Pedro 3, 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Tu quer crescer, filho? Cresce na graça e no conhecimento. Ah, mas eu sou da oração, pastor, eu sou do manto, e a letra mata, o que mata é a lei. Quando Jesus diz a letra mata, ele estava falando da letra da lei, ele não está falando da palavra, ele não está falando de Bíblia. Bíblia te edifica, Bíblia é vida, Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a palavra, então Jesus é vida. Estuda, cresce na graça e no conhecimento, porque o conhecimento te ajudará a fazer uso da graça. Quando eu não tenho conhecimento do presente que eu recebi, eu jogo fora. Muitas pessoas que têm algo valioso em sua mão, mas ele não tem conhecimento do valor daquilo que tem. Então não adianta Jesus te dar um monte de coisa, se você não busca conhecer o valor disso, você vai desperdiçar, você vai jogar fora. 2 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 3. Visto que com seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo assim: com poder divino, Deus te deu tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para uma vida de piedade e crescimento. Agora, de que forma ele me deu isso? Está no versículo. Ele me deu pelo conhecimento do que diz respeito à vida e piedade. Primeiro ele diz: eu te dei tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Depois ele diz: eu te dei pelo conhecimento do que diz respeito à vida e piedade. Ou seja, já está tudo liberado. O que falta? É você conhecer o que está liberado. Ele diz: eu te dei tudo para a vida e piedade. Dei isso pelo conhecimento do que diz respeito à vida e piedade. Ou seja, se você quer ter vida e piedade, você vai ter que estudar sobre isso, porque Jesus liberou para você pelo conhecimento. Ele liberou para você o que está liberado. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento do que diz respeito à vida, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ele nos chama para essa glória e virtude, nos dá o conhecimento, ele libera esse conhecimento. Ele diz: filho, está tudo liberado. Aonde? No conhecimento. Vai estudar a palavra. Por que tem muita gente se sentindo escravo de Deus, quando na verdade Jesus chama ele de filho? Porque ele não conhece a posição dele em Deus. Está na igreja há 50 anos, mas não conhece a maneira como Deus enxerga ele. Então ele se enxerga como escravo. Ele se enxerga como aquele que Deus vai matar. Tem gente que vê Deus até hoje como um assassino. Alguém de que eu tenho que ficar aqui tremendo, porque se eu olhar para o lado, Deus vai mandar um raio. E por que isso acontece? Porque são pessoas que servem a Deus, mas não conhecem a Deus. Elas servem ao Senhor, mas elas não conhecem a Deus. 2 Pedro, volta um versículo, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1 ainda, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Eu amo esses versículos por um detalhe. Todo mundo que não gosta de estudar usa Pedro como referência. Não, mas Pedro era indouto. Ok, quem está escrevendo isso é Pedro. Pedro foi chamado como um indouto, mas é visível que depois que ele se viu no chamado, Pedro se preparou. Quem está escrevendo isso aqui é exatamente o
Pedro que as pessoas usam como referência para não estudar. O mesmo Pedro. Ele está dizendo assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus. O que é que Pedro está dizendo? Você quer viver em paz com Deus, você precisa conhecê-lo. Porque senão você vai ficar refém de uma visão, de um Deus que, na sua visão, ele é um Deus mandão, assassino, um Deus bruto, um Deus que fere e mata todo mundo, um Deus que se vinga por qualquer coisa. E na verdade ele se apresenta na Bíblia e diz: eu sou seu pai. Ele se apresenta na Bíblia e diz: eu te amo. Ele se apresenta na Bíblia e diz: eu sou amor, eu sou a vida, eu te chamo de filho, te pego no colo, eu te apresento as nações, eu escrevo teu nome na palma da minha mão para não se esquecer de você. Olha o Deus da Bíblia e o Deus que a gente criou na nossa religiosidade vazia. A gente fez um live aqui terça passada falando de religiosidade, volta lá, assista. Terça passada, agora foi na outra, está por aí, está na internet, aí na nossa página aí. Falando sobre religiosidade, está na nossa página no YouTube também, procura lá no YouTube, Pastor Geisiel Santos, ou IBRGVC, e se inscreve nas duas páginas, tá bom? Todas essas lives que a gente faz aqui, assim que acaba a gente posta no YouTube, fica lá à disposição para você ver na TV depois com sua família. Então, o nosso Deus, querido, ele vai muito além desse Deus da visão religiosa que a gente criou. Agora, por que eu não consigo enxergá-lo assim? Porque eu não tenho conhecimento dele. Pedro está dizendo: se você busca conhecimento, paz e graça vai te ser acrescentado. Oséias 4, versículo 6, e aqui tem uma informação e um decreto. Oséias está logo depois de Daniel, é o primeiro dos profetas menores, então facilita, e acha Daniel que é maior, e você acha Oséias logo na sequência. Oséias 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui é uma informação, dizendo: olha, o povo está sendo punido, destruído, ferido, o povo de Israel, naquela ocasião, porque eles não tiveram conhecimento. Agora o Senhor volta para os sacerdotes, Zorobabel, e vai dizer assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha o que Deus está dizendo. Primeira informação: o povo foi destruído por quê? Porque faltou conhecimento. Aí o Senhor vai naquele que deveria estudar, que deveria ter estudado, que teve a oportunidade e não quis. E o Senhor fala assim: porque você rejeitou, eu também te rejeito. Olha o risco disso, meu irmão. Quando você se recusa a conhecer o Deus que você serve, você não tem moral para exigir nada dele. Ah, mas eu amo o Senhor, mas eu não quero perder tempo estudando. Não é perder tempo, é crescimento. É crescimento, é você adquirir paz e graça através do conhecimento, conforme 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. É crescimento diante de Deus. Então, se você está rejeitando o conhecimento, sua igreja tem escola bíblica, você não pisa o pé. Sua igreja tem estudo, mas você não está lá. Tem gente que tem pastores abençoados, tem verdadeiros mestres em suas igrejas, mas ele não pisa o pé lá. Eu lembro de alguém que saiu daqui da Reina Glória de Conquista muitos anos atrás, e ele foi para uma outra denominação, e um dia ele procurou alguém daqui da igreja que era fiel na escola bíblica, e falou assim: olha, quando eu fui para essa igreja, eu aprendi um monte de coisa que eu não aprendi na Reina Glória. E o irmão daqui da casa falou com ele assim: olha, mas o que foi que você aprendeu? Ele começou a falar: meu pastor no primeiro domingo ensinou isso, no segundo ensinou aquilo, e essa pessoa que ainda está com a gente falou assim: mas rapaz, tudo isso o pastor Geisiel já tinha ensinado lá na igreja. A diferença é que você nunca foi em nenhum curso de estudo, você nunca se importou de aprender nada. Que bom que você está revendo isso agora. Então, infelizmente, tem muita gente que ele está em um ambiente propício para aprendizado, mas ele não se importa com o aprendizado. E a palavra de Deus para essas pessoas é: você está rejeitando o conhecimento e correndo o risco de ser rejeitado. Eu vou finalizar com 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Bora voltar lá em Pedro, mas é para a primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Algumas traduções está a razão da vossa fé. Voltando para Pedro. Pedro é a referência dos que odeiam conhecimento. Então vamos ficar com Pedro. Pedro está dizendo assim, meu irmão, se santifique em Cristo, em vosso coração. Primeira coisa que nós falamos aqui, esteja perto de Deus. Agora, esteja preparado para alguém pedir a razão da tua esperança. Porque se quando alguém te pede para explicar o porquê você é crente, você não tem resposta, aí eu creio que Deus vai fazer tal coisa em minha vida. Alguém diz, que prova você tem disso? Aí eu creio. Não, Pedro diz, você tem que dar uma explicação. A fé não é baseada no que vê, mas a fé não é burra. A fé ela é inteligente. A fé ela não é baseada em razões humanas, mas ela não é irracional. Então precisa estar preparado para dar a qualquer um resposta pacífica, com mansidão e temor, a respeito da razão da minha esperança. Por quê? Por que Pedro vai fazer essa observação? Com mansidão e temor. Porque tem muita gente que a resposta que ele tem é bruta. Alguém diz, mas por que você acredita assim? Eu não acredito. Não é porque você é incrédulo, você vai para o inferno, você... Não, e Pedro diz, não é assim que se responde. Dê uma resposta lógica, dê uma resposta bíblica, dê uma resposta que realmente esteja baseada na palavra de Deus. É isso que o Senhor espera de você. Então, para nós fecharmos aqui falando de intimidade com Deus, invista na oração. Sem ela não tem como, ela é a chave, é o começo de tudo. Invista na consagração e invista no estudo da palavra. Sem essas três coisas não há intimidade. Sem essas três coisas não há crescimento. Sem essas três coisas não tem como avançar. Então invista na oração, invista no jejum e invista no estudo da palavra. E se aproxima de Deus. Não esteja apenas próximo, esteja íntimo. Não basta estar perto se você não tem intimidade, não basta estar perto se você não tem assunto para conversar. Não basta estar perto do Senhor, vendo o que o Senhor está fazendo, se você não participa disso. Não basta assistir Lázaro saindo da tumba, se você não corre lá para ajudar a empurrar a pedra, ou ao menos para desatar Lázaro depois que ele ressuscitou. Queira fazer parte do que o Senhor está fazendo. Não fica de fora apenas dizendo, olha, eu vi o que o Senhor está sendo bênção cultural. Não, queira fazer parte. Meu maior medo é ficar de fora do que Deus está fazendo para essa geração. Meu maior medo é ficar preso ao que Deus fez na geração anterior e perder o que Ele está fazendo nessa geração. Deus fez coisas grandiosas na geração dos meus pais na fé, dos meus pais espirituais. Mas eu estou vivendo a minha geração e eu quero fazer parte do que Ele está fazendo agora. Eu quero viver o que está liberado agora. Eu quero receber o que está liberado agora. E se queremos isso, precisamos estar perto dEle, em diálogo com Ele, convivendo com Ele e buscando conhecê-lo a cada dia. Que você consiga ser íntimo do Senhor. Quero te agradecer por ficar até nesse momento com a gente. Que Deus te abençoe. Se você assistiu sem compartilhar, compartilhe. Manda para mais para frente essa live, tá bom? Daqui a pouquinho ela vai estar no YouTube também. IPRG-VC, a página da igreja, a minha página pessoal que é Pastor Geisiel Santos. Aqui no Face também tem um grupo com o nome Pastor Geisiel Santos. Entra lá, participa, tá bom? E vamos ficar atentos aí na palavra de Deus. Se consagre. E terça-feira, tirando os véus da hipocrisia ministerial. Meu irmão, Deus vai tocar em muita base na terça. Eu estou com medo do que já está no meu coração para essa live. Confesso que eu estou temendo e pedindo sabedoria a Deus com tudo. O que eu vou trazer aqui terça-feira é algo que eu já ministrei em 2 cafés para pastores. Onde tive a oportunidade de ministrar no primeiro para mais de 100 pastores, no segundo para quase 200 pastores, se dão mesmo mais de 100, né? Mas eram mais. Para quase 200 pastores, nós estivemos ministrando sobre isso. O ministério sendo exercido de forma simples. E essa palavra que eu já liberei para pastores, eu quero liberar para você, que é obreiro, que é pastor, que é ministro, que é membro, acima de tudo, você que quer ter vida com Deus. Então, em nome de Jesus, fica firme. E nos encontramos aqui terça-feira. Domingo à noite temos culto, 7 horas da noite,
Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.